mas eu fui uma diretora de escola, né? Que eu nunca tive problemas, assim, de desagrado, de mãe nenhuma chegar para mim para sempre fazer um comentário brava comigo e ir embora e nunca mais voltar com raiva de mim. Nunca. Eu sempre acolhi todas as dores. Sempre. Todas as mães que passavam por mim, por mais nervosas que estivessem, sempre eram acolhidas. Olá, povo de Deus! Agora, gravando o quinto episódio. Gente, foi tanto episódio que nem eu mesmo estou dando conta. Sejam bem-vindos, inscrevam-se no Éfata e curtam. Esse conteúdo é feito com muito carinho para vocês. Eu espero que vocês possam ser ajudados de alguma forma com esses nossos bate-papos. E hoje eu tô trazendo uma pessoa espetacular, vocês vão amar. Ela é a Andréa Façanha, ela é casada com Enéas, mãe do Davi, católica, professora, e hoje, depois de algumas reviravoltas na vida dela, que ela vai contar, ela é neuropsicopedagoga. Que coisa linda. Seja bem-vinda. Eu tenho muito prazer de te ter aqui. Oh, meu Deus, o prazer é todo meu. Todo meu. É uma alegria estar aqui, ter recebido esse convite, né? E eu espero poder contribuir de alguma forma com essa reviravolta que deu na minha vida, né? Que eu tive. Sim. Eu espero que ela seja também um testemunho de força e coragem para outras pessoas. Para muitas mulheres que estão nos assistindo e até homens também, sim, né? Por que não? Andréa, você começou a trabalhar muito cedo, não foi? Muito cedo. Me conta como foi essa tua jornada de trabalho e a escolha por ser professora, que é um trabalho árduo e lindo. Lindo, lindo. Eu nunca tive dúvida do que seria, né? Sempre eu soube que seria professora. Desde muito novinha, eu comecei a prática, sendo aquela tia que dava aula de reforço, né? Sério? Mesmo ainda sem idade apropriada para isso, mas aos 12 anos eu já montava grupinhos, turmas, aos 12 anos de idade, grupinhos de crianças que necessitavam de ajuda. E eu gostava mais de fazer o que era mais fácil para mim naquela época. Então, eu gostava muito de alfabetizar. Porque eu, com 12 anos de idade, eu não sabia todos os conteúdos. O que era mais fácil para mim? Alfabetizar uma criança de 5, 6 anos. Nossa. Então, eu fazia isso, assim, muito facilmente. Era muito fácil para mim. Fácil como, Andréa? Acho que o dom, né? O desejo de ajudar a criança, né? E também a satisfação, sabe aquela coisa de me sentir, poxa vida, ele aprendeu a ler e eu ajudei, né? Então, desde muito nova isso. E como a minha família sempre foi uma família muito religiosa, a gente participava de novenas, né? Mês de maio, seguia peregrinando com Nossa Senhora nas casas. Sua mãe, minha mãe, minha avó, os meus pais, sim. E nessa época, eu lembro bem que a pessoa que era responsável por organizar aquela novena, ele se interessava muito com o meu dinamismo de participar, de rezar e de me colocar assim, numa postura de professora, sabe? Sei. Você já era líder. Isso, criança. E aí eu queria liderar, eu queria ler, fazer, né? E tudo. Queria aparecer, né? Tem criança que gosta, boa, né? Pois e eu era essa. Então, ele falou assim pra mim, você quer me ajudar na catequese? Eu acho que ia ser uma boa as crianças serem catequizadas por outra criança. Que coisa linda. Foi. E aí eu lembro que eu tinha 12 anos de idade.
12 anos de idade. E você tinha feito a primeira comunhão. E eu já tinha feito a primeira Eucaristia, né? Eu já tava naquele processo de me sentindo já uma adolescente, entendeu? Então, ter sido convidada para ser uma catequista, para mim foi a maior honra. E aí, eu falei para ele... foi, Andréa? Era na comunidade Santa Paula Francinetti. E eu fui para fazer esse trabalho e eu passei muito tempo. Não foi uma coisa que eu fiquei só 1 ano nem 2, não. Eu lembro que eu passei, assim, quase toda essa minha parte, né, da minha transição de criança para adolescência, eu fui vivendo essa experiência de evangelizar crianças. E eu lembro até que às vezes as crianças também demoravam a se inscrever na catequese, e às vezes tinha aluno mais velho do que eu, né, que ainda não tinham feito a primeira comunhão. E eu fazia essa catequese, eu tinha uma coordenação que me dava o material, e eu ia aprendendo isso, e eu gostava muito de aprender, gostava muito de ter alguém me delegando o que eu tinha que fazer na sala de aula, porque para mim eu estava dando aula, né? E para Deus eu estava fazendo algo muito maior. Que lindo. E qual foi tua maior dificuldade? Ter alunos mais velhos ou assim... Eu tô pensando, você ser jovem e as pessoas assim, não, ela tem 12 anos, ela tem 13, não tem moral aqui, ou como eu vou obedecer? Me diga, qual foi sua... Acontecia isso demais. E eu acho que por essa razão, eu criei em mim um sentimento materno para que eu pudesse... ter voz altiva. Que legal. Então, eu tomava conta daquelas crianças mesmo, dando a impressão de que fosse mãe, né? Então, eu conversava com as mães deles, né? Como se fosse uma mãe conversando, sabe? Abertamente. E aí, eu criei essa característica em mim. Ou seja, para que eu pudesse ser mais valorizada, né? Parecesse mais velha, entendeu? E mais experiente no ramo materno. Ou seja, você tinha a experiência e ainda adquiriu maturidade. Foi, Eu, quando falo dessa história, eu acho muito bonitinho isso, porque... foi muita inocência também, sabe? Sabe aquele ditado que fala assim, por não saber que era impossível, foi lá e fez... né? Sei demais. Então, eu acho que foi muito isso que aconteceu comigo. Que coisa entendeu? linda. Eu fui guiada mesmo pelo desejo. De repente, poderia não dar certo, mas eu não estava preocupada com isso. Porque naquela época, meu coração era muito de criança mesmo, coisa linda. E aí, daí surgiu a tua vontade da primeira graduação? Então, e aí a minha família, eu sou sobrinha, né? O meu pai, ele tem 3 irmãs. E todas as minhas 3 tias são professoras. Nossa. Então, eu fui aquela sobrinha que herdei. E conviveu, né? Convivi com as minhas tias, fazendo todos esses... há anos atrás, 30 anos atrás, as minhas tias já faziam o trabalho que hoje eu faço. Sem formação nenhuma. Elas eram apenas professoras. Então, eu cresci vendo as minhas tias preparando material, organizando, entendeu? Tomando conta de pessoas que precisavam muito, sabe? Pra ti era natural. Pra mim foi natural. Eu cresci vendo as minhas tias fazendo isso, tanto dentro de escolas, como também em atendimentos particulares. A catequese era na igreja. A catequese era na igreja. E você continuou a catequese e a graduação? Então, aí, passado o tempo, eu já não consegui dar mais conta, porque chegou naquela parte do ensino médio, né, e tudo, e eu já não consegui dar mais conta. Sim. E eu lembro que já com 16, 17 anos, eu precisei dar uma parada, né? Porque nessa época, eu já trabalhava em uma escola, entendeu? Então, era muita coisa para mim. Era muita coisa. Eu participava da catequese, eu estudava, eu dava aula já em uma escola, entendeu? E eu já tinha muitos projetos para o que iria me acontecer com 16 e 17 anos. Eu já tinha muitos projetos. A gente pode te dizer que tu tem uma experiência vasta, né? Porque você é muito nova, mas começou com 12 anos.
É verdade. E aí, o mais curioso era período de férias. É que eu juntava, reunia, né, crianças de toda parte e eu montava umas colônias de férias. Então, enquanto as minhas amigas estavam nas praias, curtindo, eu tenho um grupo de amigas até hoje que elas brincam sobre isso comigo, que eu nunca curti as férias com elas, porque normalmente eu estava conduzindo uma colônia de férias. Minha casa era muito grande, então ali eu montava um espaço, né, no deck da minha casa, e lá aconteciam as colônias de férias. Então tinha crianças de todas as idades, eu dividia por turmas, né, turma dos maiores, turma dos menores, e eu tinha aquela colônia de férias ali. No final do mês, o que eu lucrava não dava, talvez, acho que para pagar nem o que eu consumia de água, porque era tanto de banho de mangueira nesses meninos. Mas era muito bom, porque o maior salário eu tirei disso, né? Que foi o de viver essa experiência e de crescer, e de conhecer, e de estar, né, onde eu estou. E estar feliz. E estar muito feliz. Estar muito feliz. Que coisa boa. E me conta, eu soube que você fundou uma escola. Ah, pois é. Aí eu fundei uma escola. Me diga como foi essa coragem. Porque eu fui docente, por isso que eu estou dizendo, é uma corajosa. É aquela história, né? Volto a dizer, por não saber que era impossível, fui lá e fiz, né? Que coisa linda. É a coragem de quem é novo e realmente acredita, não pensa muito, não tem muitos medos, André, né? Será que não era? Já era. Mas e eu vejo o extraordinário de Deus, né? Mas com certeza. E meus pais, eles foram lindos comigo o tempo inteiro, né? E quando a minha mãe me viu com muito esforço, estudando, fazendo faculdade, já trabalhando, me dedicando muito, a minha mãe falou: filha, essa casa é enorme. Você sempre fez daqui mesmo um palco para crianças. Nunca dei sossego lá em época de férias, né? Porque eu trazia as crianças, como eu já lhe falei aqui. E aí minha mãe falou: essa casa é enorme. Eu quero muito que você tenha a oportunidade de ao invés de você ser somente uma professora que vai estar atuando em uma escola, eu quero algo mais para você. Eu vou lhe dar esse espaço para você abrir uma escola. Né? Que lindo. Só que essa conversa que eu estou falando aqui, ela foi uma conversa para fazer o fechamento de tudo. Porque eu sempre dava esses sinais para ela. Disse: mãe, eu quero ter uma escola, eu quero ter uma escola, Sério? eu quero ter uma escola. E tu já estava com que idade, Andréia? Nessa época eu tinha 20 anos. E tu já estava formada, não? Eu me formei com 21 anos. Nossa. Me formei com 21 anos. E com 21 anos eu abri a escola. Eu me formei no final do ano, mas no início do ano eu já abri a escola. Caramba. Sem medo. Sem medo, sem medo. Sempre certa de que eu seria muito feliz. Que legal. E de fato fui, né? Eu rezei muito, eu pedi muito à Nossa Senhora a força, né? Para que eu soubesse conduzir aquilo com os mesmos sinais de maternidade que ela me deu lá na infância, né? Que lindo. E assim foi. Eu abri essa escola com 21 anos de idade. Teus pais apoiaram. Meus pais apoiaram em todos os momentos. E curioso também que às vezes chegavam pessoas, né, pais, né, para visitar a escola, perguntavam, eu abri o portão e aí diziam: eu vim falar com a diretora. Aí eu sou a diretora. Ah, é? Não, é porque eu falei com uma pessoa no telefone. Eu disse: não, você falou comigo. Você é aquela que eu falei? Né? É a história, o meu dom da maternidade, de falar. E aí, com isso, os pais meio que davam uma desacreditadazinha quando me viam, pela idade, né? Muito menina. Mas aí depois, com a boa conversa, e eu lembro que eu tinha, assim, uma convicção, era uma coisa muito certa. Todos os pais que passavam, que eu atendia, aqueles pais normalmente ficavam. Aqueles pais normalmente. Eu tinha essa conversa com eles ali na minha sala, e a gente ia batendo papo, e eu ia fazendo as minhas promessas, né?
E normalmente esses pais ficavam, né? E ficavam, os filhos duravam lá na escola o tempo que fosse, né, importante, necessário para eles. E assim eu ia conduzindo. E era uma escola de tempo integral, crianças passavam o dia, então almoçava, jantava, tomava banho, dormia, entendeu? Tu tinha toda uma estrutura. A estrutura foi sendo montada a cada passo, entendeu? Era mudando... Nutricionista, ajudantes, eu dava, né? um passo, Deus colocava o chão. Eu dava outro passo, Deus colocava o outro, né? Mais chão, e mais chão, e mais chão. Que e não assim... é fácil, né? E aí, pronto. Aí eu contratava as pessoas, tinha realmente o trabalho, porque, de fato, era muita responsabilidade. Sim. Com a alimentação, a nutricionista, com não sei o quê. Nossa, era muita coisa. E fora os surtos de virose, né? Quando era época do Dia das Mães, mês de maio. Só que a gente começava a ensaiar mês de abril, e aí começava aquelas chuvas, né? Ainda tava nas chuvas no mês de abril. Aí muita chuva, sim, muita virose, os meninos adoeciam. Aí eu lembro que essa começava a ser minhas primeiras preocupações da vida. Poxa vida, não vai ter ninguém na festa do Dia das Mães. Porque eu tenho bem pouquinha criança. Na época, quando eu abri a escola, eu tinha 30 alunos. Bem pouquinha criança. E aí, se faltar 10 meninos doentes, meu Deus do céu. Era. E aí, eu danada a rezar para essas crianças, para ficarem boas, para participar da festa e ter volume. André, agora eu pensando nos meus filhos pequenos, sabe? Os meus filhos... facilmente, principalmente a minha filha, pegava piolho fácil. Aí eu disse, meu Deus, como é que pode essa menina pegar piolho? Aí eu era uma mãe, quando eles bem bebês, eu era muito presente. Aí depois tive que dar muito plantão e depois da doença da Ana eu fiquei muito presente. Mas nessa época eu era muito presente. Aí eu cheguei lá e disse, como é que essa menina tá pegando piolho? Aí eu vi a aula de natação, a professora com pente fino, em uma cabeça ela passava em todos o pente. Não tinha Quel, que era o remédio, que desse jeito. Eu disse assim, eu não tirava piolho, não, eram os cavalos. Ei, mas tinha. Menina! Olha, eu tô me lembrando de você numa época de uma peste de piolho. Gente, desculpa, mas é porque eu sofri muito. Os meninos que dormiam na escola, passavam tempo integral, né? Nós tínhamos todo esse cuidado. Então, quando eles pegavam esses piolhos, a gente já identificava e tomava todas as procedências. Que legal! Todas as providências possíveis, a gente já saía organizando tudo. Mas tinha aqueles que iam para casa, voltavam, ia para casa, e a gente não conseguia dar conta. Quem tinha e quem não tinha. E aí, minha amiga... Tinham mães e mães, né, André? E aí, era um sucesso. Porque quando esses meninos do tempo integral pegavam esse piolho... Pronto, minha amiga, pegava em quase todos eles. Quase todos. É pediculose, né? Os termos. Menina, eram os termos. E a gente mandar comunicado com termos bem bonitinhos para a mãe entender que o filho não estava cheio de piolho. E que era só uma fase. Não estava cheio ainda. E que a culpa não era sua, e que a culpa não era nossa. Que de fato, porque de fato, assim, não é culpa uma da escola, né? Que vem, uma né? já vai infectar a outra facilmente, né? E a gente passava por isso daí. Mas eu também lembro que eu tinha esse cuidado. Então, lá na escola, eu sempre tive o shampoo para piolho. Menina, na escola dos meninos, tinha uns banheiros pequenininhos. Aí eu cheguei lá, tinha uma toalha que não era descartável, era toalha de pano. Aí um menino chegou, lavou a mão, aí passou, assoou o nariz. Aí lá vem aquele catarro, cor de abacate. Aí eu via que por isso que todos gripavam. Aí eu era a mãe chata. Era? Aí eu disse, olha, tia, ali tem que ter uma toalha descartável, um papel, porque todos vão pegar. Menina, eu era muito chatinha. Essas mães chatinhas foram as que mais me fizeram aprender. As que mais me fizeram aprender. Porque eu era realmente 21 anos de idade, imagina. Eu nunca tinha tomado conta de casa. Sim. Como que eu ia imaginar, pensar em todos os detalhes, né? Com certeza. Então, era assim, com essas mães mais exigentes, que eu ia aprendendo. Que legal. E eu sempre tive essa humildade de tomar
essas orientações mesmo, como orientações, como coisas para eu melhorar, entendeu? Como estratégias, né? Não, essa toalha, se uma mãe me falasse isso, no mesmo dia... Tu tirava. Aquela toalha já sairia dali e nunca mais ela voltava. A toalha permaneceu uns 3 meses. Agora, meus filhos iam com a toalha para a escola. Entendeu? A questão da escova, do pentear o cabelo, o colchãozinho onde aquelas crianças dormiam. Então, tudo que elas iam pontuando, eu ia tentando modificar, eu ia tentando ajeitar e tal. Tinha horas que eu me via, ai meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir agradar tantas pessoas? Mas eu fui vivendo isso. Eu fui vivendo nessa tentativa, né? De agradar, de ajeitar, de organizar. E tendo a humildade de saber sempre, né, sempre, que poderia sempre. Que coisa linda. Eu não tenho, assim, receio de falar para você aqui sobre uma história que vai daqui a pouco chegar em muitos lugares, né? Mas eu fui uma diretora de escola, né? Que eu nunca tive problemas, assim, de desagrado, de mãe nenhuma chegar para mim para sempre fazer um comentário brava comigo e ir embora e nunca mais voltar com raiva de mim. Nunca. Que coisa boa. Nunca. Você acolhia, né? Eu sempre acolhi todas as dores. Sempre. Todas as mães que passavam por mim, por mais nervosas que estivessem, sempre eram acolhidas. Porque filho mexe muito com a gente, mexe. Né? E aí, quando mexe, a gente muitas vezes sai do centro. Sai. Não é justificado, mas... Mas o bom de você assim, viver, trabalhar pelo amor, com amor, né? E pedir sempre. Isso é o maior segredo. A unção do Espírito Santo, né? Porque daí você se coloca no lugar do outro. Verdade. Você sente junto com ele ou com ela aquela dor, né? E você se dispõe mesmo a fazer o seu melhor. E pode até não dar certo o que a mãe pediu a ser feito, mas você pode ter certeza que só em ter sido acolhida, né? Aquela mãe, ela já percebeu ali a minha boa vontade, ela já percebeu que o meu coração estava aberto e que o que aconteceu não foi por descaso, não foi por outras questões, né? Então, isso aí é o grande segredo, é você valorizar a dor do outro, sabe? Validar. Eu acho isso muito importante. E validou com humildade. Com humildade, sempre. E com caridade. Com muita caridade, sempre, né? A não ser assim, que tivesse uma pessoa que... Não, essa aqui, ela... Nunca ninguém vai conseguir compreender, e nem ela quer ser compreendida... Aí ela poderia não sair satisfeita. Mas se ela quisesse ser acolhida e quisesse ser realmente compreendida, sem sombra de dúvida, ela sairia de lá com a solução que ela quisesse. André, e quanto tempo durou a escola? A escola durou 24 anos. Minha nossa. 24 anos. E como foi que você decidiu uma segunda graduação? Como foi que você descobriu que você queria mais? A escola viveu um deserto quando a pandemia chegou. Nossa, eu sei demais. Né? Então, quando a pandemia chegou, nós realmente atravessamos o deserto, né? Fortemente, porque eu perdi quase todos os alunos que eu tinha. Era um início de ano. Eu não estava ainda com uma, como é que eu posso dizer, uma estrutura muito cheia de alunos, porque era começo de ano ainda. E educação infantil, porque nessa época eu já estava apenas com educação infantil, porque a escola ela era educação infantil e ensino fundamental. Mas chegou um momento que eu quis ficar só com os pequenininhos, porque foram muitas demandas. Estava crescendo muito a procura para as crianças menores. Então eu decidi ficar só com os pequenininhos mesmo, né? Até o primeiro ano. E aí, quando a pandemia chegou, o que fazer com uma escola que era apenas de educação infantil, uma escola de bairro, né? Que não tinha pano para as mangas, Sim. Entendeu? Que vivia com aquilo que recebia no mês, pagava as despesas e aí esperava pelo próximo. Entendi. E esperava pela graça, né?
E aí, quando essa pandemia chegou, que eu ainda tentei ficar, né, por mais algum tempo, como de fato fui lutando, tentando, porque eu não queria que findasse ali, eu não entendia que os planos de Deus seriam melhores para mim. Eu não entendia. Sabe quando você está disperso, querendo resolver por suas próprias forças, que você não percebe a ação do Espírito Santo, a ação de Deus? Você não enxerga. Não enxerga? Eu digo até Éfata, você não se abre para o renovo, né? Não, eu não estava aberta para isso. E o meu maior, assim, desespero, né? Era perder tudo. Falir. E agora? Esse prédio, todo o meu investimento... Era alugado, André? Não, o prédio era meu. Nossa. O prédio era meu porque era a casa onde eu nasci. Eu cresci naquela casa. Entendi. E aí a escola funcionava lá, né? E eu ainda tinha isso comigo. Poxa vida, o que é que... os meus pais, eles me deram isso daqui. Então, eu tenho que honrar. Eu vou até o fim, eu vou. Mas aí, Nosso Senhor... Guerreira, viu? Eu fui mesmo. Eu confesso que eu tenho que dizer isso, sabe? Tem. Porque eu fui. Eu não gosto muito de puxar a sardinha. Não, porque desde 12 anos. Mas você passar por algumas dificuldades. E a pandemia, eu digo isso porque eu estava no auge da doença do Pedro. Então, a pandemia, para mim, foi terrível. Terrível. A gente não sabia o que vinha. TVs tocando terror. Sim. A gente não tinha vacina. Sim. A gente recluso em casa. Sim. Foi muito complicado. Difícil. Foi muito financeiramente, pegou todos. Sim. Eu me lembro que tem colegas meus, médicos, que foram dar plantões e aí pegaram Covid porque eles só viviam no consultório. Aí eles tiveram que dar plantão e aí ficaram de frente. Aí pegaram e hoje estão no plano dos céus, né? Estão com Deus. Sim. E não foi fácil. Não foi. Para nenhuma área. Para ninguém. Não foi. Quando isso aconteceu, eu comecei a entrar em parafusos. Porque eu vi todos os meus alunos quase que um por um saindo. Né? Nossa. Entrou o mês de março, eu pensei assim, não, agora eu vou tirar umas férias. Nunca tirei férias, vou para casa pelo menos descansar. Você já estava casada? Já, tinha o Davi? Já. O Davi tem 13 anos, vai fazer 13 anos em dezembro. Então, eu já era casada, eu já tinha filhos, e o filho, né, que eu só tenho um filho, nós só temos um filho. Então, assim, eu tirei aquele momento como se fossem minhas férias. Vou para casa pensar no que vai acontecer daqui para frente. Mas acabou que o tempo foi passando e as coisas pioravam, né? E aí eu recebi uma ligação, olha, eu tô tirando o meu filho da escola, tô tirando meu filho. Meu Deus, calma, peraí, o que é que tá acontecendo? Sabe quando você tá, assim, eu me senti dentro de um furacão. Entendi. E eu olhava assim pro tempo e pensava... E sem acontecer gente, o que nada, é isso? né? Aliás, nada, vírgula, a pandemia. E aí, quando essas crianças começaram a sair, que eu fiquei com pouquíssimos alunos, né, a escola, o que foi que aconteceu? Eu estava um dia sozinha lá na minha escola, tinha tido aquele lockdown e tudo, e eu resolvi ficar lá um pouquinho, né, mesmo com as portas fechadas, tudo fechado, mas eu senti a necessidade de ir lá, e fui. E lá eu recebi uma ligação. E eu lembro que nesse dia eu chorei muito, vendo a minha escola, vendo a poeira, sim, entendeu? Lá tinha uma goiabeira enorme, e essa goiabeira, as folhas ali ao vento, e eu olhava aquele barulho daquelas folhas, assim, aquela sensação de tristeza. Uhum. E aí eu recebi uma ligação, era uma amiga minha, muito amiga, a Lívia. E a Lívia me falou assim, amiga, tu tá fazendo o quê? Eu falei, não, agora eu tô aqui na escola. Mas tu tá atendendo alguma criança? Eu falei, não, a escola tá fechada, amiga, não tem ninguém aqui. Ela disse, amiga, eu queria te fazer uma proposta. Será que tu não queria vir aqui na minha casa? Dar aqui uma aula aqui pras minhas meninas? Ai, meu Deus, aquilo ali
esfriou meu coração assim. Minha cabeça, na verdade, esquentou meu coração e deu um refrigério na minha alma, sabe? Eu disse, amiga, vou demais. Louca pra sair, louca pra dar aula, louca pra, né? Pra produzir. Produzir. Eu disse, menina, vou demais. Ela disse, ô Andréa, é o seguinte, tanta gente precisando e tudo. Pensa nisso, será que tu não quer sair pra tu fazer isso aqui? Olha, vim aqui em casa. Eu falei assim, vou na hora. Ela disse, pois eu vou me organizar e eu vou também avisar para algumas pessoas, algumas amigas minhas, que você está disponível para isso. Eu disse, tô demais, você pode me avisar que eu vou. Ela disse, olha, pois pronto. Aí 5 minutos depois ela me ligou. Ela disse, Andréa, eu lembro demais, aquilo ali era tipo uma quinta-feira, sexta-feira, alguma coisa, era final da semana. Ela disse, André, eu queria que você reservasse a terça-feira, às 14 horas, para mim. Uhum. Aí eu, ai, meu Deus, ainda só para terça-feira, às 14 horas. Pensei, né? Mas aí eu só comigo, amiga, reservar o quê? E a minha agenda está disponível para a hora que você quiser, deixa ir agora. Ela disse, não, peraí, se acalme, peraí. E aí, ela jogou esse anúncio para soltou para algumas amigas. Isso eram umas 9, 10 horas da manhã. E, de repente, outra amiga, a Suzana, cria um cardzinho. Não, um cardzinho. E aí bota André dando aula, não sei o quê, para não sei o quê. Um cardzinho bem simples. E aí, para você ver o que são os amigos próximos de Deus. Todas essas amigas são minhas amigas próximas de Deus. Das minhas coisas relacionadas à igreja. Sim. E aí, outra amiga também, médica, pediatra, chega para mim e falou assim, peraí que eu vou já mandar esse card aqui no meu grupo do trabalho, assim, assado. 11 horas da manhã, não tinha mais espaço na minha agenda. Que bênção. Eu lembro que eu peguei uma folha de caderno e fui fazendo ali bem rápido, as pessoas que me procuravam, que me ligavam, eu botando assim, fazendo uns horários, umas coisas, sem entender. E aí foi para onde iria. O início aí, da pronto. Mudança, porque você saiu da escola, Sim. começou a dar aula particular. De porta em porta. De porta em porta. De porta em porta. Só que aí eu não dava uma simples aula particular. Então, eu saí de casa e no caminho eu pedi muito a Deus que me nomeasse a uma função muito especial. Porque eu não queria ser apenas uma professora particular. Sério? Eu falei, olha, Jesus, o meu corpo é tua morada. O meu coração é teu templo. E eu não quero ser só, não desmerecendo a profissão de ser professor particular. Mas eu quero, Senhor, que o Senhor me nomeie realmente alguém que chega para fazer a diferença. Que linda. Porque eu vou entrar em casas de pessoas que eu não conheço. Mas eu lembro perfeitamente que, sabe aquela história, isso nunca saiu do meu coração. Sabe o burrinho que foi levando Jesus, né? Entrando em Jerusalém? Sim, na Páscoa. Pronto. Que ele era o cordeiro. Pronto. Uhum. Então, eu não queria aplausos. Né? Porque eu sabia que quem eu carregava no meu lombo era nosso Senhor. Então, eu não queria aplausos para mim. Mas o melhor que eu pudesse dar, eu iria dar. Porque eu estava levando ali comigo Cristo. Que linda. Então, eu falei, eu vou ser esse jumentinho. Eu vou ser esse jumentinho que vai entrar de porta em porta, que vai entrar em Jerusalém, da casa dessas pessoas. E eu não quero aplausos para mim, não sou eu. É Cristo que vai comigo. Que coisa linda. Minha amiga, e de lá para cá, eu tomei a decisão do fechamento da escola. Porque eu não dei conta mais de atuar nas duas coisas. Nunca mais eu voltei para dentro da escola. Que bom que você fez a escolha, porque tem pessoas que continuam ou terceirizam para não perder. E aí acaba não fazendo uma coisa e nem outra, né? E eu ainda tentei terceirizar, não para não perder,
Eu vou ser bem sincera. Mas eu me preocupava muito com os funcionários que eu tinha. Entendi. Porque eu tinha funcionários que estavam comigo desde quando eu abri a escola. E eu não me sentia, assim, à vontade em, de repente, fechar. Então, por isso, eu ainda fiquei mais 3 anos com a escola aberta, com uma pessoa minha lá dentro de confiança, né? A Nilmanda, que era ela era minha amiga de colégio. Sei. Depois ela passou a ser coordenadora da minha escola. Não era qualquer Não era qualquer uma, né? E ela ficou tomando conta da coordenação da escola. Enquanto isso, eu estava na rua, de porta em porta. Nossa. E aí, se ainda tiver tempo, eu chego aqui no final. Não tem, só 1 minuto para você tomar água e eu chamar os meus patrocinadores. Tá joia. Por favor, eu queria a lembrancinha da Casa do Gesso. Sim. Você vai receber uma lembrancinha da Casa do Gesso lá no centro. Vocês que querem saber onde está, fica perto do IPM, ali perto da reitoria. Eu vou até decorar o local, viu? Tatice, porque eu não decorei, mas é onde tem o melhor preço de imagens. E aí abre o presente para você ver. É seu. Lembrançona. Uma lembrancinha. Olha aí, se você gosta. Eu pensei... Eu já gostei da tampa. Eu estaria satisfeita só com a tampa. Olha aí, viu, Tatinha? Foi uma boa escolha. Muito obrigada, Tatinha. Ai, gente. É de gesso, amiga. Eles trabalham com gesso. Aí tem um rapaz que pinta. Que coisa linda! Que coisa linda! A Sagrada Família. Meu Deus do céu, que lindo, que perfeito, gente. Muito obrigada. Imagina, para ficar marcado o dia que você veio. Sim, sim. Com certeza. E sim. A gente tem outro patrocinador, que é o FISC, Andréia, inglês há 65 anos na cidade. É o FISC Meireles. E onde tem inglês e espanhol. E aí é um inglês assim fabuloso, onde eu falo inglês fluentemente. E agora eu vou aprender o espanhol, se Deus quiser. Sim. Sim, com certeza. E aí, vamos continuar nosso papo. Tomou água, amiga? Tomei água. Vou ficando aqui com os meus presentes já aqui. Olha, precisa só abençoar. Sim, pode deixar. Será abençoado ainda essa semana. Sim, aí você decidiu fechar a escola. E aí, como foi essa escolha, amiga? Essa escolha foi com muita oração, com muita entrega, realmente, para Deus, essa decisão. Quando eu estava, assim, a ponto mesmo de fechar a escola, eu já estava bem mais estruturada também, porque depois disso, durante todo esse processo, atendendo as crianças, eu me especializei, né? Na área que eu sempre atuei. Uhum. Mas aí eu me especializei numa outra dimensão dessa área, né? Porque com a minha escola eu também já fazia esse trabalho. Mas depois a gente vai vendo que as coisas... As evoluções mesmo, né? Então eu fui fazer uma especialização em neuropsicopedagogia. Que coisa linda. Isso. Foi assim fantástico. Foi assim o salto que me fez entender realmente que eu ia poder fechar a escola, né? Deus desenhou tudo, né? No tempo dele, no momento dele, né? E aí eu já não sofria mais tanto, porque eu fui conversando aos poucos ali com os meus funcionários, os meus colaboradores. Eu fui conversando com eles ali aos poucos, amiga, eu fui identificando. Essa tua troca, tu tinha que idade? Foi agora, aos 40 anos. Meu Deus. Agora, há 4 anos atrás, né? Gente, para vocês verem, ela veio numa linha de profissão. Sim. Professora. Aí, de repente, ela dá uma guinada, aí vira neuropsicopedagoga. Que isso coisa mesmo. linda. Eu posso dizer que nunca é tarde
para buscar seus sonhos, né? É verdade. Porque Nunca. Você foi para um nicho completamente diferente. E até também, além dessa diferença, um nicho cheio de desafios. Porque eu poderia muito bem ter pensado, e se não der certo? O que vai ser de mim agora? Uhum. E aí eu poderia ter ficado só ali, Sim. né? Sofrendo ali naquela situação que já, para mim, já era limitada. Né? Que limitada. Você estava ensinando em casa e aí para você... Assim, a neuropsicopedagogia, você deu um acréscimo. E um diferencial muito grande, né? Sim. Eu acho que hoje em dia, com a quantidade de patologias que a gente vai falar, você hoje tem várias funções. Eu acho que você não tem nem horário no seu consultório. Modéstia à parte, é uma agendinha apertada, graças a Deus. Amém. Por isso, bendito seja. Né? Bendito seja. E como é agora ter o público atual? Antes você pegava crianças a domicílio. E agora, Andréia? E aí, o que acontece? Eu fui me especializando e, com isso, uma grande amiga, neurologista, né? Que ou que me ama, ou que conhece muito o meu trabalho. Ainda bem que é o que me ama ou que odeia. Ela, na pandemia, eu já tinha atendido as 2 filhas dela. E ela vendo a minha desenvoltura. Então, eu acho que ela ama. Ela chegou para mim, ela tem uma clínica, né, aqui em Fortaleza, que é a clínica onde hoje eu tenho a minha sala. E eu já tendo atendido as 2 filhas dela, ela chegou para mim e falou assim: Andréia, é o seguinte, eu gostaria muito que você viesse trabalhar comigo. Porque você está se especializando agora e eu tenho visto que o seu trabalho ele vai além disso que você está fazendo de casa em casa. Ou então, será que tu não já está fazendo de casa em casa o que você poderia fazer no consultório? E aí eu confirmei com ela que sim, que eu já fazia esse trabalho diferenciado. Aí você volta lá atrás e pensa, olha como é bom você fazer a verdade, você ser a verdade, né? E segundo uma grande amiga, Renata, ela me ensinou que a verdade, ela é a humildade. Soberana e humilde, e ela é a humildade, né? Então, dentro de todas essas questões, eu fui vista, né? Alguém me observava, né? E aí, quando ela falou isso, eu pensei, meu Deus, é agora. É agora, Senhor. E a coragem. E também, a coragem. Né? Então, eu fui... assim, timidamente, entrando naquela salinha, colocando ali, tirando da mala do meu carro, das minhas sacolinhas, meus joguinhos que eu comprei, minhas coisinhas que eu tinha, entendeu? Porque eu investia nos jogos. Sim. E aí eu andava com as sacolona de coisa, chegava nos prédios com essas sacolas de coisa, muita coisa. E aí eu fui tirando a minha sacolinha de dentro do carro, deixando na sala, cada dia eu deixava um joguinho, muito tímida ainda de pensar, meu Deus. E aí comecei atendendo na sala, corria, atendia um em casa, atendia na minha sala, né? Que na época não estava nem alugada, a minha amiga me emprestou para eu fazer esse abençoada. Teste. Para eu fazer esse teste, ela disse, não, você vai ficando aqui e tal. E eu passei um mês nesse vou ficando, entendeu? Fui ficando e ela me deu esse apoio, né? Quando eu fui começando a comunicar para as mães, né? Fui dizendo que eu agora estava atendendo lá. Então, o que é que acontece? Algumas crianças que eu já atendia em casa passaram aí para o consultório. Eu conversei com as mães e as mães ficaram mandando para o consultório. E outras crianças surgiram, André, né? Como a gente sabe que uma criança precisa de uma psicopedagoga? Então, as dificuldades, né, que os pais trazem muito para a gente, muitas vezes eles chegam sem saber qual é o papel,
do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo, eles vão até nós porque a escola fala, olha, o seu filho está precisando de um acompanhamento maior. Então, eles chegam muitas vezes e estão meio que sem entender, sabe? Chegam, pulam, né, ali naquele endereço e fala, eu vim porque o médico pediu, eu vim porque a neurologista encaminhou, a escola trouxe essas queixas. Ou então eles dizem mesmo, alguém me falou, né, que o seu trabalho, alguém me indicou. Então, eles chegam nessa condição. Muitas vezes eles reconhecem, sim, a dificuldade que os filhos têm. Outras vezes, eles vão porque alguém fez essa orientação de fato, né? E quando é que uma criança precisa desse acompanhamento? Dentro da psicopedagogia, existe o quê? As intervenções. Então, o psicopedagogo é alguém que conhece e que identifica ali as dificuldades daquela criança quando ela não sabe escrever bem, quando ela já está numa fase em que ela já poderia estar lendo melhor, aonde ela já poderia estar tendo uma letra mais legível. Então, o psicopedagogo, ele identifica quando essa criança aponta sinais, né, de dificuldades nesse contexto. Andréa, né? você atende também adulto? Adultos também. E aí, a neuropsicopedagogia, ela traz essas intervenções juntamente com as avaliações. Entendi. Então, muitos pacientes chegam para mim para serem avaliados, né? Avaliados em quê? Onde está a minha dificuldade? Aí você me pergunta dos adultos. Os adultos chegam por quê? Se já cresceram, já leem ali, já se resolveram na vida, já estão lendo, já estão escrevendo, já trabalham. Mas muitas pessoas chegam para o autoconhecimento, de saber, de querer entender por que não leem tão bem, por que quando vão escrever, escreve com dificuldade, por que quando estão ali tentando resolver aquele cálculo da matemática, só consegue se for na calculadora, não consegue pensar bem, né? Não consegue raciocinar. Então, muitas pessoas chegam assim com essas dúvidas, né? E hoje também, para deixar a coisa ainda mais assim, como é que eu poderia dizer, mais aberta em termos de dificuldades, né? Tem a questão do TEA, né? Que é do transtorno, né? Do espectro autista, que muitas pessoas também me procuram por essa causa. Não apenas o TDAH, mas procuram porque os filhos apresentam sinais, procuram porque o médico indicou, né? Aquela velha história. São crianças que chegam com características bem parecidas que levam a crer, né? Algum tipo desses transtornos. E aí, após as avaliações, a gente levanta ali as hipóteses, né, diagnósticas. É feito um parecer, passa para o médico e o médico é quem lauda. Ou seja, é uma equipe multiprofissional. Multiprofissional. O médico precisa de você. Sim. E isso é importante. Sim. Uma coisa que me leva a pensar, por exemplo, eu tenho uma amiga, desde 14 anos, eu não vou expor o nome dela. Ela agora chegou até mim e disse assim, Cris, eu descobri que a minha filha, que é uma única filha, tem autismo. Aí eu, como assim? E assim, no meio da gente, a menina formada. Sim. Aí eu disse, como você diagnostica depois de tanto tempo? Porque ela dizia que queria que a menina se arrumasse X, a menina se arrumava Y. Sim. Eu digo, mas amiga, tu tem certeza que é isso? Fechou o diagnóstico? Ela, não, eu só suponho. Aí eu digo, pois então, você precisa realmente investigar, né? Por essa razão, dessa fala, né? Eu suponho, né? Por essa razão, essa semana eu iniciei um curso sobre o cuidado com os pareceres, né? Para os pais. Cuidado com essas hipóteses diagnósticas. Que coisa boa! Que nós, profissionais, precisamos ter, né? Antes de levantar qualquer hipótese. Ou rotular a criança, né? Entende? Às vezes chegam pais, acho que muitas vezes também pela questão financeira. Aí fala, precisa de quantas sessões? Vai precisar de quanto tempo para vir aqui ser avaliado? Não é? Isso parte do meu coração quando eu escuto essa pergunta, identifico que a pessoa talvez não consiga realmente dar continuidade, né?
isso já me preocupa. Mas, enfim. Então, o que acontece? A gente precisa ter muita cautela. Muito cuidado. Não é da noite para o dia, não é em 2, 3 encontros, não é em 4 nem 5 encontros que eu consigo ali fazer uma avaliação, identificar alguma coisa e já colocar ali no meu parecer, entendeu? Se eu fizer isso, eu vou estar... Eu vou estar rotulando, eu vou estar rotulando. E é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Né? Se eu fizer isso, é a responsabilidade de colocar para aquela pessoa, né, para aquele indivíduo, né, a ideia dele ter qualquer transtorno, né, porque por mais simples que eles possam ser, ou que hoje em dia as pessoas estão romantizando muito, né, todos, né, em algumas questões. Você vê que né? as pessoas até na internet, eu tomo Veivan. Eu tomo Ritalina. Eu tomo os 2. Eu também tomo remédio para depressão. Se não tiver cuidado, muito louco, né? Se não tiver cuidado, vai banalizando muito com o uso das drogas, isso e aquilo. E o que se quer é que se realmente encontre ali uma dificuldade, para essa dificuldade ser norteada, que muitas vezes pode ser resolvida sem a medicação, que muitas vezes pode ser resolvida só com a terapia, que muitas pessoas já sobreviveram até aqui sem elas, né? Sim. E que de agora em diante podem muito bem ter o curso da vida, entendeu? Percorrido sem tanta necessidade de uso, né? Que só com uma mudança, um hábito, entendeu? Já vai ajudar bastante. O que me traz uma ideia muito importante, assim, como noticiar o diagnóstico para os pais. Sim. Quando esses pais chegam ainda bem cruz em relação a todo esse conhecimento, né? Que ele nunca tinha notado, mas foi a escola quem avisou. Ele nunca tinha notado. De repente, a avó pediu para levar ao médico e aí o médico veio com né? Então, quando os pais chegam assim, é um pouco mais difícil, realmente. É um pouco mais difícil. A negação da doença, né, amiga? Existe essa negação. É um pouco mais difícil, sim. Mas é necessário. É necessário. Até para que possa né, ajudar. Uma das coisas que eu gosto muito de dizer em todas as minhas análises, né, que eu faço, em todos os percursos por onde eu... Né, o que eu gosto muito de conversar com os pais é que ali não existe um problema, né, maior do que o que ele já está convivendo e já está vendo. Né? Então, eu conforto muito as mães e dizer, olha, você buscou agora, pois então, aqui, talvez não vá passar disso. Entendi. A piora, digamos assim. Então, eu gosto muito de confortar, né, os pais a esse respeito. Hoje, eu escuto muito. Fulana tem autismo, fulano tem TDAH. A pergunta que eu quero te fazer, acho que é a pergunta que muitos questionam, né? Será que aumentou a incidência? É alguma situação de comportamento? É alguma situação de alimentação? Será que aumentou? Ou será que os profissionais estão mais espertos ou mais criteriosos com esse diagnóstico? Cris, você perguntou, você mesma respondeu, entendeu? São todas essas questões, né? É um pouquinho de cada. É um pouquinho de cada, né? As pessoas estão mais criteriosas, o olhar está mais atento, né? Os sinais, eles estão mais explícitos, né? As pessoas, os profissionais estão mais bem preparados, né? Nesses atendimentos. E após, né, a esse período que essas crianças viveram de pandemia, essas crianças de 11, 12 anos aí, que estão sendo agora laudadas, diagnosticadas, foram as que mais sofreram nesse período, né? Tanto que, às vezes, até 1 ano, 2 anos atrás, chegavam pessoas e diziam, é filho de pandemia. Porque esse aqui é filho da pandemia. Isso me deixava assim, sabe? Pensar, não é o filho da pandemia.
É aquela criança que nasceu naquele momento em que os pais estavam com muito medo, em que realmente pode ter tido ali um excesso muito grande de cuidados, de ansiedade, e que gerou, né, naquela criança sinais que muitas vezes não é nada. É só uma criança que precisa ser acompanhada tal qual os pais também precisam. Andréa, como é que hoje é encontrado esse autismo ou TDAH na sociedade? E como é que tu vê assim essa inclusão? Como é que você, esse é um assunto... enquanto profissional, você vê isso? Um menino é autista, por exemplo. Você, André, como é que você vê a inclusão dele na sociedade? Vê alguma diferenciação? Como é isso? É aceito, não é? Só para o pessoal de casa. Eu tenho várias pessoas que me seguem. Tem uma mãezinha que tem 2 filhos autistas e são autistas que não se socializam. Tem outra que tem um que é grau severíssimo. E aí eu queria te perguntar. É doloroso. Mas se a gente está falando aqui de verdade, a gente tem que falar, né? Assim, diante desse quadro, sabe, Cris? Eu acompanho muitas mães sofridas, né? Com essa exclusão, entendeu? Principalmente na hora que elas vão tentar colocar esses filhos, né? Integrar esses filhos dentro da sociedade. E aonde é a primeira sociedade, a primeira integração dessas crianças? É dentro da escola. Verdade. Lá é o primeiro local, né? Fora as reuniões familiares e as brincadeiras ali no parquinho do condomínio, na rua, né? A escola, ela é o primeiro lugar. E, infelizmente, se tem aí uma dificuldade muito grande. Sério? As portas normalmente tendem a se estreitarem. Entendeu? Por quê? Hoje elas trazem uma fala que eu acredito, as escolas, eu acredito muito nessa fala. Eu não estou aqui julgando nada e nem ninguém. Entendi. Mas existe realmente uma demanda grandiosa de crianças, né? De crianças com muitas necessidades, né? E acaba que muitas vezes a escola não dá conta. Sim. Porque é uma sala de aula com um número X de Exato. Alunos para um número X de funcionário, para um número X de profissionais, né? Professor, auxiliar, enfim. E aí realmente dificulta. Entendo. Dificulta muito. Então, por mais que existam dentro de Fortaleza escolas que aceitam ou que trabalham essa inclusão muito bem, porque sim, existem. E graças a Deus, assim, o público que eu atendo, eles têm a sorte de passar por esses locais, graças a Deus. Mas também aqui e acolá tem um que não pode passar, né? E aí que procura outros locais que essa busca ela é negada. E eu lhe digo de coração, é negada pela falta mesmo de condição. Né? Então, na sociedade, é muito difícil. A escola pública hoje está preparada, amiga? Olha, eu não poderia falar para você, assim, de 100% sobre o que acontece lá, né? Na escola pública, digamos assim. Mas o que eu digo para você é que os profissionais, eles têm realmente uma rede de apoio, de cursos, de formações, de tempo de aperfeiçoamento para lidar com essas condições. Eles são muito bem preparados para isso. Eles têm condições para isso, sim. Entendi. Né? É oferecido aos profissionais esse tipo de formação. Graças a Agora, Deus. não se sabe se o que eles recebem de demanda, né, está compatível para o grau de condição que ele tem de lidar ali com 1, com 2, com 3, com 4, entende? Entendi. Andréa, me diga uma coisa, em relação a tudo que a gente conversou,
Onde é que está a fé e o trabalho de igreja? Que eu já conversei com você lá naquele consultório, Sim. na nossa amiga em comum. Foi. E eu vi que você tem uma fé grandiosa. Como é que fica essa fé mediante toda essa estrutura que você é hoje, Andréia? Falar do meu trabalho, trabalho e família, se me botar para falar, eu vou longe. Uhum. Aí falar da minha fé... Ai, meu Deus do céu. Eu vou longe também. Eu gosto de falar, então, né? Mas, olha, Cris, eu me considero uma mulher de muita fé. Eu sei. Eu me considero realmente uma mulher que... Eu acho que você pode se considerar assim. De muita fé, sabe? Que aceita, né? Aceita os propósitos, né, de Deus. E... esses trabalhos da igreja, né, como você bem colocou agora, sempre foram, para mim, como prioridades, né? Eu entendi que a minha vida, família, após meu casamento, né, eu entendi que eu precisava construir a minha família aos pés da cruz. Eu precisava, entendeu? Você não tem noção do que é esse símbolo que eu recebi hoje. Oh. Porque aos pés da cruz foi sempre o meu desejo de manter a minha família. E eu faço isso até hoje. Entendeu? Então, assim, logo que eu casei, eu fui para os serviços da igreja, porque eu queria estar dentro de um local onde eu tivesse pessoas que me ajudassem a me guiar no matrimônio, na minha espiritualidade, porque agora eu era casada e eu não podia estar em qualquer canto mais. Entende? E foi isso que eu fiz. Então, eu sou do SCC, eu sou lá da Paróquia da Paz, né? Fiz o SCC, me considero essa pessoa que cresci muito na espiritualidade por conta dos serviços prestados nesses movimentos. E aí também, eu sou do Amare, né? Do Padre Eugênio. Então, assim, eu tenho uma missão que eu já entendi, que é a de cuidar mesmo de famílias, cuidar de casais. Eu adoro, eu amo fazer isso, né? Então, eu tenho isso para mim como uma missão. Foi assim, você, muito... um significado grandiosíssimo para minha vida. Né? Pode ter certeza. Aqui disse tudo para mim, né? Tá vendo? Tá. Quando eu recebi, verdade, porque assim, eu sempre me vejo aos pés da cruz. Senhor, não me tira, eu quero estar aos pés da cruz. E aí Nosso Senhor me manda dizendo agora, olha, você está dentro. Você está nas minhas chagas. André, você está comigo. Cada convidado que vem, eu e a Tati, a gente fica pensando, e agora? Qual é? Aí o Espírito Santo nos iluminou para ser a cruz com a Sagrada Família. Porque tem a Sagrada Família fora, tem de todos os jeitos, mas essa foi Eu nunca especial. tinha visto uma imagem assim. Eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu vi a Sagrada Família dentro da cruz. Eu nunca tinha visto. Você já? Vendo? Já, porque é a segunda vez que eu vejo, mas fora daqui eu nunca tinha visto. Não, eu nunca tinha Também visto. Também não. É belíssima, lindo, né? Lindo, entende? André, eu queria que tu falasse para as mães que estão em casas, que têm filhos autistas, que têm TDAH, você, enquanto profissional, Sim. Qual é a mensagem que você leva para essas mãezinhas? Porque às vezes tem mães que ficam tão desesperadas, eu vou tirar a minha vida, eu quero me matar. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça isso. Ai, meu Deus. Qual é Jesus. As palavras que você pode acolher essa mãe, as orientações, o que você Sim. quiser, amiga, agora pode falar com ela. Eu quero aqui deixar o meu profundo respeito, né, a todas vocês mães, pais, né, de crianças, de adultos, né, atípicos, que vivem essa realidade desse diagnóstico. Dizer para vocês que vocês são escolhidos. Vocês foram escolhidos. E isso não é para romantizar a situação, não é para romantizar diagnóstico, isso é para dizer para vocês que vocês são pais de pessoas
verdadeiramente corretas, de pessoas que não suportam agir com nada que não seja certinho. Tudo que vão fazer precisa ser criteriosamente bem elaborado. Que se você conduzir essa pessoa a uma rotina de fé, de amor e de verdade, se você tiver tempo para isso, e eu tenho certeza que se você pedir a Deus e ao Espírito Santo, Ele vai te mostrar. Se você tiver condições, né, de conduzir para que esse seu filho, essa sua alegria, né, esteja dentro do amor e da verdade, né, nos caminhos de Deus, você jamais receberá, no meio da madrugada, qualquer ligação dizendo o seu filho fez uma grande barbeiragem hoje na rua no final de semana. Seu filho foi pego na porta da delegacia fazendo o que era errado. Hoje o seu filho aprontou. Você nunca terá uma manchete dessa na sua vida. Nunca nenhum vizinho dirá para você que o seu filho fez algo inadequado. Porque você tem alguém que trabalha sem saber no que é bom, que é a verdade. Coisa linda. E é isso que eu digo para os pacientes que passam lá no meu consultório. Eu digo muito. André, onde é que você atende? Diga para as pessoas então, seu contato. O meu contato, né? Eu hoje atendo numa sala de um consultório na rua Marcondes Pereira, número 1171, Clínica Montenegro. Vou deixar meu celular também, meu número do meu contato. Amiga, claro. O meu contato é o 985916156. E o meu Instagram é @neuropsico. É o meu Instagram. Coisa linda. E eu sou a Andréa Façanha, que quando vocês procurarem, vocês podem fazer uma ligação para mim, vocês podem me mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas... Normal, né? Mas vocês podem ter certeza que o que eu puder fazer, se eu não puder atender de imediato no meu consultório ou nas outras clínicas por onde eu passo, qualquer orientação para te deixar confortável eu vou fazer, viu? E eu também trabalho numa outra clínica. Sério? Eu atendo na Supera Kids. Nossa, amiga, como é que tu dá conta? Dá conta. E a Supera Kids, eu quero deixar aqui um abraço bem carinhoso para Karen, que é a gestora de lá, que quem me acolheu, também pela intercessão da Virgem Maria. E é um canto que eu me sinto muito feliz lá na Supera Kids. Eu atendo lá às terças-feiras pela manhã. Nossa, amiga, está fazendo um trabalho lindo. E olha, foi uma honra conversar com você. A gente está 1h06. E antes da gente terminar, eu queria fazer uma homenagem para o meu filho, Pedro, que amanhã, se ele tivesse vivo, iria fazer 25 anos. 25 anos. Mas eu estou feliz, viu, Pedro? Do jeito que eu te prometi. Eu estou feliz. A felicidade depende do ponto de vista. E eu estou tentando ser feliz. E eu acho que eu estou conseguindo, filho. E eu queria te dizer, Pedro, que você foi um grande presente na minha vida. E amanhã eu vou à missa comemorar os seus 25 anos. Eu jamais vou esquecer, tá? Eu estou aqui no Éfata com a Andréia, mas isso aqui, filho, é para você e para sua irmã Ana. Sempre moram no meu coração. Beijos, fiquem com Deus.